Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é mito, módulo 3, páginas 58 a 65. Vamos lá? Vocês já ouviram falar em mito, mitologia? Devem ter ouvido falar, né? Observem essa imagem da abertura do capítulo 9, Como explicar? Os mitos narram aventuras de deuses, semideuses e humanos na superação de desafios e na busca por explicações. Além dos mitos, outros textos buscam explicar fatos e fenômenos, como os textos de divulgação científica, que apresentam explicações com base em pesquisas, descobertas e verdades científicas. Então, esta é uma imagem aí que remete à mitologia greco-romana. Letra A. O que você vê na imagem? Descreva. Você conhece histórias sobre personagens mitológicos? Qual é a história que você mais gosta? Letra C. Quando você quer saber a origem de algo ou a explicação para alguma coisa, onde costuma buscar informações e por quê? Então, antes da gente começar a nossa aula, vocês vão assistir a um vídeo que fala um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga. E depois nós vamos para o texto da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu aproximadamente no ano 1200 a.C., em um lugar privilegiado, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador. Não se conformaram em permanecer no seu território. Eles buscaram novos lugares para ampliar a sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do Mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis, e cada uma tinha seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, a praça da cidade, a acrópole, a zona mais alta da polis, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam a cidade, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras, com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território. A sociedade grega era dividida em 2 grupos, os cidadãos e os não-cidadãos. Os cidadãos eram homens, nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não-cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Você conhece o Ares, o deus da guerra? E o Poseidon, o deus do mar? Eu acho que você já sabe que Zeus era o deus de todos os deuses. Nesta civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir os seus valores. Você conhece a história do Hércules? Era o filho dos Zeus e um super-herói metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza ou sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também neste período existiram matemáticos importantes, como Pitágoras e o Arquimedes, que tentaram aplicar a geometria e os números nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo.
As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, e os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam deste evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroas de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 a.C. Porém, hoje em dia a Grécia Antiga continua presente na nossa sociedade, na política, na cultura, na filosofia e inclusive no esporte. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. Gostou? E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga? É muito interessante, né? As histórias, os mitos. E na aula de hoje nós vamos ler um mito chamado A Caixa de Pandora. Os mitos são histórias narradas para explicar a origem das coisas. Nesta leitura, você vai conhecer uma narrativa mitológica. Que filme, desenho animado ou história relacionada à mitologia você conhece? Talvez vocês conheçam e nem saibam que são. Bom, então vocês vão ler o texto. Eu não vou fazer a leitura com vocês porque ele é um texto grande. Então vocês vão ler o texto aí com calma, no tempo de vocês, e vão responder as perguntas, tá? Temos 2 perguntas que são orais, a 1 e a 2. A narrativa que você leu é sobre o mito A Caixa de Pandora. O que você achou dela? Então, a primeira é uma resposta pessoal. 2. Que lição esse mito ensina às pessoas? Explique. Então, são 2 questões aí para vocês responderem para mim. Atividade escrita. 1. Zeus observava os seres humanos no alto do Monte Olimpo. O que aconteceu para que ele tremesse de ódio? 2. Assinale a alternativa que indica qual material Hefesto utilizou para esculpir a primeira mulher: areia, cimento, mármore ou argila. 3. Esse mito explica como surgiram alguns males no mundo. Letra A. Que males são esses? Letra B. Como eles foram espalhados pelo mundo. Atividade 4. Segundo o texto, a esperança permaneceu presa dentro da caixa. A esperança permaneceu presa dentro da caixa. O que isso trouxe de bom para a humanidade? Então, vocês vão conseguir responder essas questões após a leitura do texto, certo? 5. Qual é o tipo de narrador do mito A Caixa de Pandora? Narrador observador ou narrador personagem? Então, vocês sabem que o narrador personagem é aquele que participa da história, sendo também um personagem, e o narrador observador apenas narra aquilo que ele vê, tá? Sublinhe no texto um trecho que confirme sua resposta. 6. Os personagens de um mito podem ser humanos e também não humanos, como os deuses e semideuses. Letra A. Quem é o principal personagem não humano no texto A Caixa de Pandora? E letra B. Quem é o personagem principal humano no texto? 7. Quais são os espaços que aparecem nesse mito, ou seja, onde a história se passa? Então, a gente tem aí alguns lugares, tem a Terra, tem o Olimpo. Então, vocês vão citar aí quais são os lugares em que acontece essa narrativa. 8. É possível saber o tempo em que acontece esse mito? Explique. O tempo é quando? Quando aconteceu isso? Dá para a gente saber? 9. Os fatos elencados em um texto formam o enredo, um elemento importante nos textos narrativos. Numere os fatos a seguir de acordo com o enredo do mito. Então, Zeus pediu a Hefesto para esculpir Pandora.
Zeus deu uma caixa de presente aos recém-casados. Pandora casou-se com Epimeteu. E Pandora abriu a caixa e soltou os males que havia dentro dela. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão numerar, ordenar de 1 a 4 os fatos de acordo com a ordem que eles acontecem na narrativa. 10. Releia o trecho a seguir. Aconteça o que acontecer, não abra esta caixa, nunca, alertou Zeus. Assinale com o X a alternativa que explica o sentido do verbo de enunciação em destaque. O verbo alertou indica que Zeus fez um questionamento. O verbo alertou indica que Deus deu um aviso, que Zeus deu um aviso. E o verbo alertou indica que Zeus fez uma proposta. Então, ele fez um questionamento, um aviso ou uma proposta? 11. Você já ouviu a expressão caixa de Pandora? Com base no texto e em sua opinião, o que essa expressão significa? Bom, então, aqui temos a definição do que é mito, né? Mito é um gênero narrativo que tem como objetivo explicar a origem do mundo, de fenômenos naturais da humanidade e apresentar personagens sobrenaturais como deuses e ambientes sagrados como o Monte Olimpo. E falando grego, quem nunca ouviu falar, né? Já falou, vocês estão falando grego? Já devem ter ouvido essa expressão, né? Ou você está falando grego. Pois é, muitas vezes nós falamos mesmo. Muitas expressões que utilizamos atualmente têm origem grega. Por exemplo, Atlas é o deus da astronomia. Hoje conhecemos Atlas como um conjunto de mapas. E você, conhece outros nomes da mitologia grega que ainda são utilizados hoje? Sim, Helen. Meu nome vem da mitologia grega, meu nome é grego, né? Vem lá de Troia, Helena de Troia, então tem essa origem aí. Interessante, né? Gostaram de saber? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Falar de mitologia, as histórias mitológicas é sempre muito interessante. Envie as atividades no Class App e espero vocês na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!